1 Coríntios 15. Nós vamos ler os últimos versículos de 1 Coríntios 15, versos 57 e 58. Nós estamos precisando desses dois versículos, que também já estão no meu coração e já preparei algo algum tempo atrás, e eu creio que chegou o dia. 1 Coríntios 15, versos 57 e 58. Alguns têm uma tradução diferente, e inclusive preferível do que a nossa aqui, por uma palavra. Mas esteja lendo e guardando no coração esse texto. Amém? Bom, vamos ler bem fortes. Vamos lá? 1 Coríntios 15, verso 57 e 58. Todos juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra que o Senhor tem posto no nosso coração. Pedimos a direção incondicional do Senhor, aquela direção que só o Senhor pode dar, que não depende das minhas condições, que não depende das condições dos irmãos, mas é obra do Senhor. Mais uma vez eu me ponho aqui neste lugar, nessa mesma circunstância, dependendo inteiramente do Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija nessa noite para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente chega na igreja e não vê um visitante, tudo bem, uma vez, duas vezes, três vezes, e vai andando assim. Quando você vê faltando irmãos nos cultos, quando você nota que está acontecendo tribulações em cada família, em cada casa, cada um passando por tribulações diferentes, quase todos na área financeira. É verdade ou não? Talvez tenha alguém que está livre e está aí nadando de braçada, só se for nas águas do São Francisco, né? E aí a gente não sabe bem. Mas outros têm problemas familiares, problemas de família, problemas de relacionamento. Outros têm problemas de negócios, problemas de saúde. E cada um de nós, diante das dificuldades que nós passamos, nós temos que tomar uma postura. E eu quero que você lembre dessa palavra, uma postura. Todos juntos? Uma postura diante da vida. E Paulo, ele conclui essa sessão de 1 Coríntios, ele vem falando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se você observar, ele começa com isso, capítulo 15, verso 1 em diante. Ele vai provar que Jesus ressuscitou, e depois, a partir da ressurreição de Cristo Jesus, ele vai falar da ressurreição do nosso corpo. Amém? Você crê que você vai ser ressuscitado no último dia? Levantado, ainda que você esteja cremado. Aqui ninguém acha que vai ser cremado, mas se fosse o caso de ser queimado, torrado nas cinzas da perseguição, ainda assim seu corpo se levantaria pela glória da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos falar juntos isso? Pela glória da ressurreição de Cristo Jesus. Porque é tão gloriosa a ressurreição de Cristo Jesus que ele não apenas ficou 3 dias preso na tumba ali, na sepultura, mas ele ressuscitou e ele ressuscitará todos os seus naquele último dia para a vida eterna.
para a vida eterna com Deus. E Paulo diz assim, olha o capítulo 15 aí, verso 55. Todos juntos? Verso 54. Todos juntos? E quando este corpo corruptível, isso é nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, que palavra difícil, quer dizer, da glória que transforma nosso corpo mortal num corpo glorificado, continuemos. E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Amém? Tragada, foi engolida assim, pela a vitória, então, tragou a morte. E olha só o que diz o verso 55, essa parte aí você corta da mensagem, viu, Danilo? Essa parte, tá? Tira aí, né? O pessoal não vai entender direito. Verso 55, todos juntos. Onde está? Isso aqui é um louvor, irmãos. Isso aqui é um grito, um brado de vitória. Leia a Bíblia como ela é. Vamos ler juntos como ela é. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, as tuas prisões, as tuas cadeias? Então, a morte, todo mundo diz, a única certeza que a gente tem é a da morte. Quer dizer, essa é uma derrota que virá sobre todos. Mas para nós que cremos que Cristo ressuscitou de entre os mortos, porque Deus aceitou o sacrifício dele, o Pai aceitou o sacrifício dele por nós, e nos deu a vitória, a morte foi tragada, amém? E nós zombamos da própria morte. Amém? Zombamos até da própria morte. Não por causa nossa, mas por causa de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? 56, todos juntos? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós vimos então que a lei, em Gálatas, nós vimos que a lei ela nos prende, pois já somos pecadores, prende na condenação da morte. Mas Cristo nos liberta do poder da lei, do poder do pecado e até mesmo do poder da morte. Amém? Irmãos, agora diante da vida, qual deve ser a nossa postura? Qual a nossa postura? Postura de cristão. Primeira coisa, verso 57. Nós devemos lembrar sempre desse verso, todos juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa postura diante da vida? Vitoriosos. Postura de quê? Vitorioso. Como é que você se vê hoje diante dos desafios que você está passando hoje? E aqui, irmãos, está uma questão importante. Nós não somos triunfalistas. O que é um cristão triunfalista? É aquele cristão que diz assim, eu vou pisar na cabeça do diabo, eu vou pisar nisso. E ele pensa que a vitória dele aqui nesse mundo, nas coisas desse mundo, são uma prova da vida, da comunhão dele com Deus. E a vitória para ele é o seguinte, ele está sem dinheiro, ele ganha dinheiro. Ele está doente, ele vai ser curado. Ele está esmurecido e de repente ele fica alegre porque recebeu uma palavra de ânimo. Não. A nossa vitória está em Cristo Jesus. É diferente. Muitas vezes a nossa doença parece que só vai piorando. E nem por isso nós nos tornamos perdidos, derrotados. Nós nos tornamos o quê? Vitoriosos cada dia mais. Portanto, meu irmão, tenha postura de vitória.
Tenha postura de quê? De vitória. Olha só, deixa marcado aí e vamos relembrar o nosso texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu digo a você que se você está sendo abalado pelas tribulações, você deveria ler esse texto todos os dias durante uma semana. Romanos 8, 31 a 39. Todos os dias. Você está sendo abalado pelas lutas da vida, você deveria ler esse texto e entender que ainda que a doença, ainda que as tribulações parecem que vão prevalecer totalmente sobre as nossas vidas, ainda que a dor venha a arder durante muito tempo, ainda assim, nós somos mais que vencedores. E essa é a postura. Se você estiver, irmão, se você estiver num leito de enfermaria doente, a sua postura deve ser de quê? Vitorioso em Cristo e não de derrotado. Eu já contei aqui que eu estava com um problema com pedra nos rins, ou trem que dói, misericórdia, né? É melhor, como diz um poeta é uma maneira de chamar qualquer um, elogiar qualquer um que disse isso. Ele disse o seguinte: é melhor tropeçar em pedras no caminho do que ter uma pedra no rim, né? E é verdade, é melhor você sair tropeçando, viu? Pedra no rim é uma coisa terrível. E eu estou lá e chega a irmã, meu irmão, Deus vai te tirar dessa derrota, não fica assim, Deus vai te tirar dessa derrota. Eu cochichei no ouvido dela, falei, irmã, eu não estou em derrota não, eu só estou com pedra no rim, é diferente. Pedra no rim não é derrota, entendeu? Vocês estão entendendo? Amém, gente? Pedra no rim, os problemas não são as derrotas. Você sabe o que é derrota? Você sabe o que é derrota? Derrota é o que João diz lá em 1 João, capítulo 2, capítulo 4, verso 5. E esta é a vitória que temos, a nossa fé, a vitória sobre o mundo. Quando a derrota é perder a fé. Quando você perde a fé. No leito, quando você perde a fé, onde você está, no meio da tribulação, e você começa a abandonar a fé. E você começa a abandonar, aí é derrota. Mas enquanto você está na luta, mas está com a perspectiva de Cristo, você está em vitória e deve pensar assim. Romanos 8, 31 a 39. Vamos ler bem forte, todos juntos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu pergunto para você precisa de mais alguma coisa para crer que você é vitorioso? Você precisa de mais alguma coisa? Se lhe falta alguma coisa, eu pedi a Deus para abrir seu entendimento hoje. Então, eu peço a você, essa é a postura de um cristão, a postura que está
Primeiro ponto, postura que nós temos aqui, é a postura da nossa vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Firmados nisso? Bom, agora vem a contrapartida. Agora vem o teste de que nós cremos nisso, sim ou não? Sim ou não? Cremos sim ou não? E vai ser provado na nossa vida diária. Aqui agora, todos nós devemos dizer sim, cremos. Cremos ou não cremos? Cremos. Mas isso aqui é profissão de fé. Agora tem a confirmação de fé que é na vida. Amanhã, segunda braba, hein, Marquinhos? Hein, Vinícius? Quando a gente fala assim, escola, serviço, dificuldade, faculdade, né? Quando a gente fala essas coisas, quando fala roça, fazenda, trator, hein, irmão Camilo? Coçou a cabeça? Hã? Luta com enfermidade, quando você chegar lá amanhã, que vai provar se você crê ou não. E aí nós temos então o verso 58, todos juntos? Portanto, ou com base nisso, por causa disso, porque você crê nisso, porque você confirma que a ressurreição de Cristo nos dá poder e a nossa vitória está em Cristo. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Todos juntos? Portanto, sede o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Primeira coisa, seja firme. Seja firme. A melhor imagem que nós temos é a do bambu. Todo mundo conhece por quê? Porque o vento sopra para lá, para cá, mas ele continua. Aqui eu estou, daqui eu não saio. Ele pode quebrar lá em cima, mas as raízes dele, e depois ele brota de novo e está lá firme. Você sabe o que está faltando hoje? Muitos cristãos firmes. Antigamente é uma palavra muito pesada para nós, mas há algum tempo atrás se dizia cristãos pés de boi. O irmão Camilo chegou a brilhar os olhos, né? O que é um cristão pé de boi? O que tem a ver? Essa é a linguagem de roça. Portanto, boi é aquele que aguenta a carga, não é isso? É aquele que está preparado para o batente. Eu peço a vocês, assim, como exercício para o irmão refletir, você pergunta para ele assim, você é pé de boi? Você já virou pé de boi? Vai perguntar para ele. Não briga, não. Seja pé de boi. O irmão Geraldo e a irmã Marlene chegaram, deu as mãos, falou, o negócio agora apertou. Seja pé de boi. Irmãos, o crente deve ser firme. 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 E com isso aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Paulo escreve aos Efésios, e nós já meditamos sobre isso, e portanto nós não vamos ler para a gente encerrar mais cedo também. Mas Paulo diz aos Efésios para eles se revestirem da armadura de Deus para poder ficar firme contra o quê? As astutas ciladas do maligno. O diabo quer que você seja uma pessoa fraca, imatura, que quando escuta sobre problemas, você treme todinho, de cima e embaixo, você não aguenta. Eu quero que você, nessa noite, entenda o seguinte, se Cristo morreu por nós e nos deu a vitória, e ressuscitou para nos dar a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre a força da lei que estava
condenando cada um de nós também por causa dos nossos pecados, se Cristo nos deu a vitória, e foi tão grande vitória, então nós devemos ser firmes. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, deixa aí marcado em Colossenses. Colossenses capítulo 2. E esse é mais um daqueles textos para a gente firmar. Colossenses 2, verso 6. Colossenses 2, 6. Vamos ler juntos? Colossenses capítulo 2, verso 6. Todos juntos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele o quê? Radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Isso é ser firme. Irmãos, do jeito que você recebeu Jesus, a Alessandra falou aqui uma coisa interessante, eu estava prestando atenção em vários detalhes desse momento de culto aqui, e a Alessandra falou uma coisa interessante, os novos convertidos lá do Butão, precisando de gente mais madura para quê? Ajudá-los. O novo convertido, quando ele está ali, é novo convertido na fé, ele está, ela usou a expressão, no fogo. Amém? É isso, gente. No fogo, no fogo do ânimo, de ver a beleza do que Cristo fez, a grandiosidade do que Cristo fez na sua vida, e você dá aquela vontade de contar para todo mundo o que Deus tem feito, é verdade, não é? Aí Paulo diz assim, do jeito que você recebeu a Jesus, você vai firmar nisso, olha lá, e nele o quê? Assim andai nele, como? Nele como? Radicados, quer dizer o quê? Enraizados, nele o quê? Edificados, quer dizer, alicerçados, o alicerce, o edifício construído sobre o alicerce, e nele, e o quê? Confirmados na fé, provado e aprovado, uma pessoa que é testado, mas depois ele é o quê? Aprovado, seja aprovado, passando na prova, né? Ou como Lázaro diz, eu passando pela prova, dando glória a Deus, né? Irmãos, confirmados na fé. Primeira coisa, então, firmes. Todos juntos? Firmes. Segundo, inabaláveis. Em outra tradução, constantes. E aqui nós temos uma tradução melhor, constantes. É aquela pessoa que não muda a postura dela por causa das lutas. Ela não muda a postura na vida por causa das lutas. Ela está constante naquilo que faz. E eu vou ilustrar de uma forma bem simples. Nós estamos aqui neste trabalho como missionários já há alguns aninhos. Já há alguns aninhos. 6 anos e meio, eu não queria fazer essa conta, mas é a que você fez. 6 anos e meio. Quarta-feira, antes do culto, eu tive um ataque do inimigo na minha mente. E eu já tive vários. E eu cheguei no estudo meio bambo pelo ataque. E várias vezes eu já os tive porque os sofri, porque você vai vendo o trabalho e você
está fazendo um trabalho de uma forma que você depende totalmente de Deus. Você depende do agir de Deus. Como eu estava conversando ontem com os meninos, né? Os meninos não podem, os rapazes. Na porta de casa, né? O Anthony, o Rodrigo, o Marco Kesed. Algumas pessoas dizem que a igreja avivada é aquela que tem barulho. E baseia-se no Pentecostes. Lá no Pentecostes diz assim, e veio, quem conhece o texto, fala comigo, e veio um som como de um vento impetuoso. O som que veio não foi feito pelos homens, foi dado por Deus. E nós não estamos aqui para criar som e barulho, mas nós estamos aqui esperando o som que vem de Deus. Vocês estão me entendendo? Nós não rejeitamos o som que vem do céu. Nós não rejeitamos o barulho que vem do céu. O vento impetuoso. O som como de um vento impetuoso. Mas também não vamos fazer o barulho e dizer, Deus está avivando. Nós vamos buscar que o Espírito Santo assopre nos nossos corações, mas não vamos inventar um som para dizer, estamos avivados. Vocês estão me entendendo? Agora, permanecer nessa postura constante. Senhor, manda, aviva as nossas vidas. Dá vontade de fazer um barulhinho de vez em quando. Olha lá, irmão. E o pessoal começa a animar. Mas depois você lembra, o som não veio do céu. O som não veio do céu. Não era do Pentecoste. Nós queremos o Pentecoste. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Nós queremos o som do Pentecoste, se Deus der. Pode vir com som, pode ser que não tenha som nenhum. Eu estou usando o som como ilustração. Vocês estão me entendendo? Em Atos 4:31, não foi um som. O que veio foi um terremoto. Bom também, né? Bom até a hora que a gente sacudir em cima da terra, né? Mas, sabendo que é de Deus, amém? E em vários lugares não teve som, não teve terremoto, a maioria dos lugares não teve nada disso. Teve os crentes enchidos do poder de Deus, saindo e pregando o evangelho com alegria no coração. Esse era o som que não teve, mas que chegou sem som, sem barulho, sem terremoto. Mas o Espírito Santo foi derramado. Amém? Agora, permanecer na obra, clamando o Senhor, para que Ele derrame sobre este lugar. E vencendo a tentação de produzir um som, e dizer, este é o som de Deus. Tem que ser todos juntos? Constantes. Irmãos, constantes. Constante. Domingo de culto. Quarta, culto. Sexta, reunião de oração. Constante. Reunião de oração todo dia. O que nós geralmente fazemos é o seguinte, a gente começa, irmãos, um trabalho, um ministério, alguma coisa, e de repente a gente começa já saindo de fininho, vamos parando por aqui. Algumas situações te fazem parar mesmo, como por exemplo questões de saúde, é verdade ou não é? Questões também de condições te fazem parar, mas eu pergunto para você, você está sendo o quê? Constante. Você está sendo constante? Você topa mesmo ser constante? É aquela pessoa inabalável no propósito, firme no propósito.
propósito. Firme, firme, firme. Rodrigo, está sendo fácil liderar o Ministério de Louvor? Claro que você tem uma turma muito boa, né? Não é? Maravilhosa. E de fato é, viu, irmãos? De fato é. De fato é. Se você passasse por outros ministérios de louvor que eu já passei, você diria assim, me volta lá para a igreja presbiteriana Morada de Paz, agora me for. Meu Deus, que maravilha, é uma bênção, aquele Anthony é uma bênção, aquele Marco é uma bênção, aquele Kézia é uma maravilha, Sara é espetacular, meu Deus, que bênção é esse povo, a Juraci, não sei o quê, todos aqui, deixa eu dar um beijo em vocês. Era assim. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos que aprender a sermos constantes. Terceira afirmação que prova que nós cremos nisso, qual é? E sempre abundantes na obra do Senhor, sempre ricos na obra do Senhor, abundantes na obra do Senhor, seja abundante na obra do Senhor. O que é abundante na obra do Senhor? Fazer com gosto, fazer com sobra, com boa vontade, fazer o melhor, fazer bem, fazer para valer. Colocar-se de corpo e alma, ao invés de ficar num cantinho recantilhado. Sabe, irmãos, e aqui eu vou usar um trecho dessa mensagem para aplicar ao nosso caso. Sabe, uma das coisas que eu não quero ver você fazendo, mas eu tenho certeza que Deus não quer também, é que você seja uma pessoa aqui nesta igreja, assim, num cantinho, eu vou ficar aqui escondidinho, aqui de trás, aqui é melhor quietinho, eu sou uma pessoa muito humilde, eu não sou daquelas que atravessam na frente, eu digo sempre ao irmão, o quê? Irmão, fica à vontade, vá à frente, siga, vá avante. E às vezes a gente toma posturas como essa quando a gente canta, quando a gente ora na igreja, quando a gente tem alguma coisa para fazer, quando a gente evangeliza, é aquela postura assim, manda o outro, vai você, vá aquele irmão, faça você, eu vou te apoiar, e depois nenhum apoio. Irmãos, seja o quê? Abundante. Não fica triste não, porque se você ficar triste, é um sinal de que ou você não concorda, aí tudo bem, se você pode ficar triste, porque você está dizendo, esse pregador está pregando tudo fora da palavra. A Bíblia diz que é para a gente ser assim mesmo. Cada um quietinho no seu canto e ver que os outros vai na frente, a gente não faz nada, fica aqui quietinho. Tipo, me deixa quieto. Mas aqui, será que esse texto está dizendo isso? Sede o quê? Abundantes. Aonde, irmãos? Na obra do Senhor. Parece que Paulo já estava vendo aqui os dias de hoje. O que eu mais escuto, né, acho que foi o Kézia que ligou para os irmãos de Três Marias, né, para o acampamento, para ver com eles se eles teriam um acampamento em setembro agora. E aí, não, o povo aqui está muito devagar. Como assim muito devagar? É a minha pergunta. Como assim o que muito devagar? Será que nós, eu estou resumindo, né? Será que nós devemos estar devagar? Irmão Camilo cantando a musiquinha aqui, né? Zeca Pagodinho, como é que, né? É devagar, devagarinho. Será que nós devemos estar assim? Olha, pensa comigo aqui. Quantos anos existe igreja evangélica em Morada? Quantos anos? Quantos? Eu pergunto a você, existe um ministério de família efetivo em alguma igreja?
existe aqui algum ministério de louvor que é exemplo de um grupo bem formado, firmado, compromissado em alguma igreja? Que se firmou durante anos e trabalhou e firmou e consolidou? Existe? Eu estou sem saber. Existe algum ministério de jovem que não fica cambaleando, que um dia entra um jovem, um líder de jovem, e no mês seguinte ele já caiu fora, já teve que entrar outro? Ou então fica aquele ministério de jovem empurrando com a barriga, aquela coisa, vai, não vai? Existe algum trabalho evangélico, algum ministério, não estou falando de banda não, eu estou falando de ministério, vocês estão me entendendo? Ministério dentro da igreja, dentro da igreja, firmado, bem estruturado nessa cidade, existe? Porque não aprendemos a ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Mas é sempre assim, caindo fora, sempre fugindo. Irmão, talvez o abundante para uma pessoa não é para o outro. Talvez o abundante para uma pessoa não é para outra. Por exemplo, talvez abundante para o Anthony não é a mesma coisa para a irmã Geralda. O Anthony está podendo correr porque tem os joelhos bons. A irmã Geralda não os tem, né, irmã Geralda? Por enquanto vai melhorar, né? Amém? Que um dia está lá na praça rodando aí, ó, né? Irmãos, mas todos nós devemos ser o quê? Abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes e abundantes. Não é possível a igreja testemunhar a ressurreição de Cristo se nós não quisermos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É assim que se prova que Cristo ressuscitou e te deu vida. É assim. É assim. Quando você encerrar a vida, as pessoas vão dizer assim: lá estava uma pessoa que tinha uma energia, que tinha uma força, que tinha uma garra, que não era humana. Era obra de Deus. Essa pessoa tinha a marca do Espírito Santo ali naquele coração. Era uma pessoa firme, era uma pessoa constante e era uma pessoa sempre abundante. Nós temos uma mania de começar as coisas e ir parando. Começa assim, ó, reunião de oração, vamos parando. Começa não sei o quê, vai parando. Começa isso, vai parando. Começa aquilo, para. Por quê? Porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. E a gente começa a pensar assim: eu não vou mais na reunião de oração de sexta porque eu não estou vendo resultado. E a gente deixa de quê? Deixa de ser firme, deixa de ser constante, deixa de ser abundantes na obra do Senhor. Eu tenho absoluta certeza de que este texto e esta palavra vem confrontar o nosso coração nessa noite, na direção de que, se nós cremos, de fato, que Cristo ressuscitou, de fato, morreu pelos nossos pecados, nos perdoou, e o poder da ressurreição está sobre nós, então, primeiro, a postura deve ser de vitoriosos em Cristo Jesus. E segundo, nós devemos provar isso na nossa vida cristã, no nosso andar diário e principalmente no nosso ministério. Aprenda a ser uma pessoa firme em Cristo e aprenda a ser uma pessoa constante. Constante. Constante não quer dizer que você não vai parar de vez em quando alguma coisa. Mas quer dizer que você não vai parar as coisas
porque simplesmente te desagradou, porque simplesmente você viu assim, diz, não dá, parece que não está dando o resultado que eu quero, não é bem isso. Não. Se é obra de Deus, Deus me chamou para isso, você tem certeza que é? Então vá constante, constante, sempre abundante. Amém? Constante. Constante nessa postura. Alguns de nós, eu que já experimentei muitos estilos de igreja, muitos estilos de ministério, muitos estilos de... na minha infância espiritual, eu era daquele tipo que ficava beliscando uma coisa aqui, outra ali, passando a saber de uma coisa aqui, outra lá. E eu já percebi o seguinte, que muitas vezes nós estamos atrás de pessoas nos incentivando. Mas a mensagem que nós temos aqui é de que o sacrifício, a obra de Cristo é que nos motiva. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, hoje, talvez você, por exemplo, não é motivado a cantar, talvez como você vai num congresso. Alguém aqui já foi num congresso? Aí você chega num congresso e tem aquele louvorzão, e tem aquele irmãozão, né? Ele fala aquelas palavras bem bonitas assim, Deus está neste lugar. E você dá uma olhada assim, aquele clima, aquele negócio assim, aquele ambiente gostoso, e você vai sendo envolvido e de repente você está cantando de uma forma maravilhosa. Aí de repente você chega aqui na igreja, né? Sara não vai fazer isso, né, Sara? Que o irmãozão lá fez. O ambiente, talvez você chegou de uma tribulação da sua casa e você chega aqui no culto domingo à noite e está desanimado. E você precisa ouvir aquelas mesmas palavras. Você pensa. Aí você não escuta. E o que você faz? Você tem duas posturas. Ou você descobre que você deve ser motivado somente pelo poder da ressurreição, ou você fica esperando alguém te emular psicologicamente para você louvar a Deus e ser uma pessoa animada e avivada. E eu pergunto para você, decida que hoje você precisa de alguém para te emular psicologicamente, para te incitar psicologicamente, ou o seu ânimo vem do fato de Cristo ter se levantado daquela cova, daquela sepultura? Qual deles é a sua motivação? Amém? Nisso tudo são testados as nossas motivações, irmãos. Se nós cantamos com alegria, louvamos a Deus, eu estou falando de cantar, mas pode ser qualquer coisa. Eu não evangelizo, alguns dizem, eu não evangelizo porque a igreja não incentiva. Meu irmão, se o poder de Cristo, que veio da ressurreição, transformou seu coração, você não precisa do incentivo de outro irmão. Está entendendo? E isso é um teste para você saber se você gosta de ser manipulado ou se você olha de fato para a cruz e para a ressurreição de Cristo. E você tem que decidir. E quando você vai orar na igreja, você tem que decidir, eu estou orando aqui, eu estou esperando aquele irmão que vai me fazer pular, ou eu realmente olho para o Cristo que levantou da sepultura. Qual é a sua motivação? Eu pergunto para você nessa noite, qual é a sua motivação? Tenha a postura de uma pessoa vitoriosa.
Tenha postura em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu preciso que o Senhor derrame o teu poder em nossa igreja, para que quebrem os vícios do nosso coração, quebrem os enganos do nosso coração, pois na tua palavra nós lemos aqui nesta noite, que o poder vem da ressurreição de Cristo Jesus, e que nos ressuscitará no último dia, e que nos deu vitória sobre o pecado, sobre a lei que nos enclausurava na condenação, que nos prendia na condenação, e que o Senhor nos deu vitória até sobre a morte, que aquele dia que nós cantamos, como nós cantamos aqui hoje, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Oh Deus bendito, nós queremos essa postura, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Senhor, é daqui, é dessa verdade que o Senhor nos deu, é que nós tiramos o nosso ânimo para também sermos firmes, para sermos constantes, para sermos abundantes na obra do Senhor, para contribuir, para servir, para trabalhar, para evangelizar, para orar. É daí, da ressurreição de Cristo que nós tiramos esse poder. E não, Senhor, de emulações humanas, dessa necessidade de bajulação, dessa necessidade de pessoas nos incentivando, simplesmente nós agradecemos quando o Senhor nos dá um alívio de alguma outra forma, mas nós nos firmamos no sacrifício e na ressurreição de Cristo Jesus. É daí que vem o nosso poder, ao poder desta igreja, o poder de cada um, de servir o Senhor de forma cada vez mais abundante, sempre abundantes na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e firme. Eu peço você guarde esta palavra no seu coração. Amém.